meu nome é Yolanda Silva e este é o canal Literatura e Psique. Hoje nós iremos falar sobre o livro Um Pequeno Herói, de Fyodor Dostoiévski. Bem, este livro é escrito em primeira pessoa, onde o narrador personagem vai contar sua experiência do primeiro amor, né? Ele tem por volta de 11 anos de idade e está numa espécie de fazenda, nos moldes bem... uma fazenda na Rússia, uma fazenda tipo uma propriedade muito rica na Rússia, e ele é convidado, e dentro dessa casa está muitas pessoas. Dentre elas, ele fala de uma beldade, que ele vai descrever como uma jovem loira muito bela, que o encanta, é uma das mulheres que mais chama a atenção dele. Ele está lá vendo uma peça e tudo mais, e vai andando, de repente ele escora assim numa cadeira, e quando observa essa mulher loira, linda, casada há 5 anos, com um homem que faz todos os gostos dela, e essa menina gosta de fazer bastante brincadeiras com o jovem, deixa ele bem ruborizado, bem envergonhado. Por sua vez, tem outra mulher neste lugar, que o nome dela ele chama de Madame M. Ela, por sua vez, é mais taciturna, mais calada, e sempre está com um ar de meloso, como se estivesse preocupada. E o esposo dessa senhora, Madame M, ele é um burguês. Dostoiévski diz até que ele é com traços europeus, de fora. E ele, assim, o narrador personagem descreve o marido da senhora M, o senhor M, como sendo uma pessoa bem caricata e um pouco agressiva, ele não gosta muito, o narrador não gosta muito. E o jovem se apaixona pela senhora M, que fica seguindo ela, como às vezes os jovens, né, bem jovens, eles fazem. E eu achei interessante, assim, que tem uma parte aqui, assim, que ele descreve uma coisa que é bem peculiar a um adolescente. Geralmente na literatura são poucos os escritores que se detêm na questão do adolescente. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre falava da seguinte maneira, que era como se não houvesse lugar no mundo para mim, porque eu não gostava mais de brincar com as crianças e os adultos tinham uma mentalidade que não dava para mim. E aí é interessante que Dostoiévski descreve isso aqui neste livro. E ele fala aqui, em algum trecho aqui do livro, sobre essa experiência dele, que não tinha, para ele não tinha lugar. Eu vou ler aqui um trechinho. Mas continuar a falar dos meus 11 anos e, é claro, eu era uma criança, não mais que uma criança. Muitas dessas belas mulheres, ao me acariciar, ainda nem sonhavam em levar em conta a minha idade. Mas que coisa estranha, já era dominado por uma sensação incompreensível a mim mesmo. Alguma coisa já me sussurrava no coração, algo que ele até então ignorava, ele era desconhecido. Mas por que motivo ele às vezes ardia e palpitava como um assustado, e meu rosto quase sempre se cobria de um rubor intempestivo. Por vezes me sentia como quem envergonhado e até mesmo ofendido por meus vários privilégios infantis. Ou seja, o jovem era mimado, acariciado por jovens mulheres lindas, e ele não sabia descrever muito bem o que ele estava sentindo. Lógico que era a paixão e o florescer da sua sexualidade. Dostoiévski descreve esse texto de uma forma muito bela, muito romântica, muito linda, né? Esse caso desse jovem, que não, o narrador aqui não tem nome, né? Um jovem por volta de 11 anos de idade que descobre a sua, vamos dizer assim, o borbulhar das suas primeiras paixões e emoções por uma jovem, e o mistério que envolve a senhora Madame M, né, que é a que ele mais persegue. E aí ele começa a ter um relacionamento mais profundo com essa mulher. Essa mulher, dá para perceber que ela tem um problema com o marido, só que a gente não vai saber logo na narrativa. E aí o que é que acontece? Há um momento em que essa Madame M pede para ele acompanhar para disfarçar tipo ao marido, né? E aí, por um momento, chega um novo homem nessa casa. O nome dele é o N, né? E esse N sempre causa um mal-estar na Madame M. E o nosso narrador personagem, ele percebe isso. E aí ele começa a perseguir. E de repente, há uma carta, né? Num bosque, no jardim, um jardim muito lindo. E essa carta vai envolver todo o final da trama, assim, né? O mistério do fim da trama, que eu não irei contar para vocês. Bem, agora chegou aqui a resenha do livro, né? Como eu falei para vocês, é uma narrativa curta, contada em primeira pessoa, em que o narrador personagem vai contar sobre a sua experiência amorosa.
E agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de leitura e um pouco mais, assim, sobre as experiências contidas no livro que eu gostei. Particularmente falando, eu sou acostumada com as narrativas mais profundas de Fyodor Dostoiévski. E pra mim essa narrativa eu considerei fraca, entre aspas, de início. Por quê? Porque ela é muito simples. É uma narrativa até bem... Hoje o dia está meio nublado, que é bem a escrita de Dostoiévski, mas esse livro ele é meio ensolarado. Ele tem muito sol, muita luz, muitas flores, coisas que Dostoiévski não era muito. A escrita dele era muito, como diz mesmo Gerhard Netter, é uma crítica de subsolo que ele trata, que geralmente os textos de Dostoiévski são de subsolo, né? São do lado sombrio do ser humano. Esse livro não, é o primeiro amor de um jovem de 11 anos, sem muita malícia. E aí assim, eu disse, nossa, que narrativa chata. Mas aí, pesquisando um pouco mais sobre o texto, você vai descobrir que o texto foi escrito em 1849. Aí você diz, nossa, 1849 é uma data qualquer de um livro. Não é. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, Correspondências de Fyodor Dostoiévski, de 1838 a 1880. E aqui no final tem a trajetória de Dostoiévski aqui, ó. E eu vou ler para vocês o contexto em que ele escreveu O Pequeno Herói. Diz assim: 23 de abril, Dostoiévski é preso e transferido para a fortaleza de Pedro e Paulo em 1849. 23 de abril, Dostoiévski é preso e transferido para a fortaleza de Pedro e Paulo, onde ficaria por mais 9 meses na prisão. Escreve O Pequeno Herói. 28 de abril, a censura autoriza a publicação da terceira parte do Nietzsche Niesvanova no Anais da Pátria, sem a assinatura de Dostoiévski. Os episódios daquele ano farão com que a obra permaneça inacabada. Ou seja, Dostoiévski escreveu esse livro em 23 de abril de 1849, né? Preso, gente. Ele escreveu preso. Nesse livro aqui tem uns trechos de carta no final do comentário, contando essa experiência, né? Que Dostoiévski ele foi preso por conspirar contra o czar na Rússia, né? Por ele ser aderir ao socialismo utópico, e dentro dessas discussões eles queriam tipo matar o czar, só que Dostoiévski não queria matar o czar, ele simplesmente queria algumas melhorias em relação aos escravos, assim, os servos, né, as pessoas humildes. E aí é interessante duas obras que são bem peculiares. No Nietzsche Niesvanova, eu vou deixar um link aqui para vocês, que eu já fiz uma resenha desse livro. Nietzsche Niesvanova é a mesma coisa, vamos dizer assim, a mesma temática do Um Pequeno Herói. Porque no Nietzsche Niesvanova, a narradora, personagem, é uma mulher em primeira pessoa, e ela conta a história dela desde a adolescência e as suas experiências de descoberta de sexualidade com Kátia, né, que é a menina que tem até um pouco de, como é que se diz, de sexualidade entre mulheres, assim, né? E até que no finalzinho desse texto, a comentarista fala que de certa forma o Dostoiévski ele já precede as teorias de Freud, né? Como eu falei nesse livro aqui. Só que no Pequeno Herói é mais sutil, é mais simples, assim, né? Não tem muita... Já no Nietzsche Niesvanova, a sexualidade é mais aflorada, é mais punk, vamos dizer assim. Mas os dois livros tratam da descoberta da sexualidade de dois jovens. Só que o Pequeno Herói é homem, não tem o nome dele aqui. E no caso do Nietzsche Niesvanova, é uma menina, né? Que o nome dela é Nietzsche, quer dizer, sem nome, sem ninguém. E aí, as duas narrativas são lindas. O Nietzsche é inacabado, porque quando Dostoiévski estava escrevendo, foi preso. E Um Pequeno Herói, ele escreveu dentro da prisão. Então, assim, são duas obras sangradas. São duas obras... Gente, desculpa, é minha mãe que está espiando a ler, se deu pra ouvir no vídeo. São duas obras, assim, sangradas. E aí, é onde eu retiro o que eu falei há minutos atrás sobre eu achar o livro, assim, não tão bom. Eu retiro o que eu disse, por quê? Dostoiévski poderia escrever, como ele fez, né, A Casa dos Mortos, Memória da Casa dos Mortos, sobre a sua experiência da prisão, né, marcar o texto com o que ele sentia. Mas não, ele simplesmente fez uma narrativa muito linda, totalmente inocente, né? Isso mostra, mais uma vez, o trabalho dele como escritor, de conseguir
criar uma obra de arte totalmente diferente do que ele estava passando, né? Ele estava preso 9 meses, como eu li para vocês aqui nessas correspondências dele. Né? E ele escreve um pequeno herói. Ele publicou com um pseudônimo, né? Porque o Quesar não queria publicar as obras de Fyodor Dostoiévski. E quando você lê nas cartas aqui dele, ele, assim, ele dizia que uma das coisas mais tristes para ele era não poder ler, né? Então, assim, o próximo vídeo de Dostoiévski será sobre essas correspondências que estou terminando de ler. Hoje o vídeo é sobre o Pequeno Herói. É uma narrativa que não suscita muitas discussões psicológicas, né? Mas suscita a questão do prazer mesmo. É uma narrativa que descreve o descobrimento, assim, o florescer da sexualidade de um jovem de 11 anos, né? Na aristocracia russa, rica da época. É muito simples a narrativa, é muito mimosa, assim. Os jovens de hoje com certeza não iriam gostar de ler, né? Quem gosta de ler realmente é quem gosta de Dostoiévski, que quer entender a obra dele, ou quer entender assim, que quer apreciar a obra dele como um todo, como é o caso do projeto aqui do canal. Projeto Lendo Fyodor Dostoiévski. Projeto Lendo Dostoiévski, que o objetivo é ler toda a obra, no intuito de dissertar sobre o socialismo e o cristianismo posteriormente, ok? Fica aqui meu agradecimento, tchau pra vocês, até a próxima. Leiam Um Pequeno Herói.